Boa noite, gente. Olha, gostei muito aí, Matheus, Eduardo. Show de bola. Aliás, a programação inteira, hein? Tá muito boa. Gostando de ver. Alegria e orgulho participar aqui de mais um Latinoair. Dessa vez remoto, mas é o jeito, né? Fazer o quê? Ano que vem, estamos aí de novo, se Deus quiser, todo mundo junto. Presencial é mais legal. Mas o conteúdo tá aqui, né? Não deixa nada a dever. Pessoal, eu vou colocar aqui, então, começar aqui a apresentação dos slides. JIT no PHP, e com isso, então, para o pessoal aí de desenvolvimento, nós vamos falar um pouquinho sobre PHP 8, um trecho muito pequenininho, porque a PHP 8 é gigantesco, muita coisa boa, muita novidade, mas nós vamos focar especificamente no JIT, uma das funcionalidades que mais tem chamado a atenção. Antes, claro, eu vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Meu nome é Ricardo Coelho, né? Tá escrito aí em todo canto. Me sigam, @rancoelho. Ultimamente eu tenho me metido com essa área aí de investimentos, mas a minha praia mesmo é tecnologia. Sou especialista em blockchain, sou certificado LPI, sou perito forense digital também. E o pessoal diz, além do ISO 27001, e o pessoal fala que eu gosto de fundar a comunidade, é verdade. Aqui a gente participou da fundação do PHP Maranhão, da comunidade local, e do GDG São Luís, que é o grupo de desenvolvedores Google, né? Então, sem mais delongas, JIT no PHP. Vamos começar essa história. Na verdade, o JIT, ele começou a rondar aí o PHP lá quando a gente começou a discutir migração do PHP 5 para o PHP 7. Então, naquela época, já se começou a falar, como é que a gente pode melhorar a performance disso? E aí se começou a jornada em direção ao JIT. Claro que para você fazer just-in-time, você precisa otimizar o código de alguma forma. Você precisa otimizar o opcode, né? O código ali, o código intermediário, compilado intermediário. E é assim que começou essa saga dessa migração. A coisa começou a ficar muito interessante, alguns resultados muito bons, né? Muito encorajadores, quando no Opcache começou-se a ter alguma revolução muito grande com relação a código, a DCE, né? A eliminação de código morto, né? Que o pessoal fala. Então, assim, o Opcache é uma extensão do PHP que nativamente ela está disponível a partir da 5.5, mas que você, desde a 5.2, já podia instalar ali usando o Pickle, né? 5.2, 5.3 e 5.4. E aí 5.5 ele começou a vir já nativo, sem precisar de extensão. Mas qual que é a ideia? Como é que funciona essa coisa do Opcache, que é fundamental para a gente entender o que aconteceu com esse ganho de performance? E saber por que a gente está falando de PHP 7, né? Se o tema é JIT no PHP 8. Mas vamos lá, só para a gente entender. Quando você tem um código e você vai rodar esse código, o PHP 8, ele na verdade, o que ele faz? Ele vai, PHP 8, PHP 7, né, o interpretador, PHP Engine, ela vai pegar o teu código e ela vai traduzir esse código em o que a gente chama de IR, a representação intermediária, na sigla em inglês, né? Então, o IR é o quê? É a intenção do código. Você escreveu em linguagem de humanos, né, aquele código, e ele vai ser traduzido para uma lista de instruções, que é o opcode, então o código de operação. Então são as suas intenções, eu quero mostrar isso, eu quero colocar tal coisa na variável tal, eu quero chamar a função tal. Então as intenções, elas são colocadas em opcode. E esse opcode, ele antes do Opcache, ele era gerado sempre. Quer dizer, toda vez que você rodava um script, eu tinha que pegar aquele script ali, eu gerava esse opcode e aí entregava de volta para o interpretador PHP, que ia transformar isso efetivamente em linguagem de máquina, né, bits 0 e 1. E isso era entregue para a CPU. Uma pergunta que todo mundo geralmente me faz nessa hora é assim, Ricardo, por que duas etapas, né? Por que a gente não já pode gerar direto, né? Por que essa coisa do IR, né, da representação intermediária? Não podia ser linguagem de máquina direto?
Então, assim, você vê, não é uma coisa do PHP isso, né? Na verdade, você vê, o Java tem o bytecode, o PHP tem o opcode, mas tudo é a mesma coisa, representação intermediária. Por que é feito assim? Porque aqui na imagem, você está vendo, a gente colocou ali CPU, né? Só que CPU não é uma coisa só. Dependendo da arquitetura, você pode ter aí, essa CPU pode ser ARM, pode ser MIPS, PPC, pode ser x86, pode ser 32 bits, 64 bits, né? Pode ser qualquer coisa. Então, para simplificar a coisa, o que a gente faz? A gente traduz primeiro o código humano, né? O código-fonte em uma representação intermediária, ou seja, a intenção daquele código, e daí, dependendo de qual é a arquitetura, a gente vai traduzir, vai mudar só essa última milha, esse último pedacinho de código, que simplifica muito a manutenção desse interpretador, né? Porque, na verdade, só muda ali o interpretador. A parte de compilação para opcode, ela vai ser sempre a mesma. E aí, qual que é a ideia, né? Então, uma vez que você tem esse código ali, como é que a gente faz para melhorar isso? Bom, se eu estou pensando em fazer JIT, né, e voltando, a gente está falando de JIT na migração para o PHP 7, né? A ideia era colocar JIT no PHP 7. Então, quando a gente começa a ver a intenção de fazer isso, bom, já existia esse esforço imenso em melhorar o código, ou seja, de pegar aquele código fonte e trabalhar para que ele fosse um código otimizado. E como é que é feita essa otimização, né? Basicamente, você tem lá, por exemplo, análise de escape, né? Basicamente o que a gente tem é DCE, eliminação de código morto, Dead Code Elimination. Então, por exemplo, né, coloquei aqui uma listagem para a gente entender exatamente o que eu estou falando aqui, sem ficar muito abstrato. Então, por exemplo, quando você tem ali uma nova variável, recebe um valor fulano de tal, que em seguida vai ser substituído esse valor, não faz sentido o meu código setar esse valor. Então, new variable recebe ali undefined, na verdade, eu estou jogando linha fora, né? Porque eu estou escrevendo um valor para logo em seguida sobrescrever. Então, outra coisa interessante também que você pode ver, eu poderia escrever direto um dos valores ali, né? Se eu tenho ali uma bifurcação, um condicional, eu poderia escolher um dos valores e colocar aquilo ali como padrão e, dependendo da condição, eu altero. Por que isso é legal? Porque aí eu não tenho mais uma bifurcação, eu não tenho mais uma divisão, né, de fluxo. Eu vou ter um fluxo único. Então, eu seto aquela variável, inicializo, como eu estava fazendo. Enfim, isso é uma otimização que o programador pode fazer diretamente no código-fonte. Eu não preciso de interpretador ou de otimizador de código, profiler, para fazer isso aqui. Né? Se você parar um pouquinho e analisar, você vai ver que a maioria das otimizações que foram implementadas no PHP 5 e PHP 7, você mesmo poderia fazer, né, com um pouco de trabalho, muita atenção, muito conhecimento e bastante trabalho, você poderia fazer isso. Claro, existem otimizações que são ainda mais absurdas, mas acontece. Você tinha esse tipo de código, por exemplo, que eu estou colocando aí. Uma função que faz alguma coisa lá e, na verdade, joga fora todo aquele trabalho, né? Então, por exemplo, essa função f aí recebe um valor, faz um monte de coisa lá e depois retorna esse mesmo valor, entendeu? Então, assim, ela não muda efetivamente o estado de nada, ela não altera nada. Então, ela faz ali um malabarismo de código e, no final, ela devolve a mesma coisa que recebeu. Quer dizer, como é que o meu interpretador ele pode otimizar esse código? Eu simplesmente jogo esse código todo fora, como o valor que eu estou mandando para a função mesmo que volta, eu poderia pegar aquele valor e compilar ali direto no meu eco, ali direto aquela string que foi passado. Então, voltando, a gente está falando aqui da migração de 5 para o 7, né? E por que o 7, então, não teve JIT? Porque, olha só, JIT, depois de toda essa luta, né, para fazer esse código ficar mais rápido, para esse código ficar mais dinâmico, memória, consumo de memória caiu em alguns casos até para 1/10 da memória que estava rodando, dependendo da versão base do PHP que você está falando, e dependendo do tipo de script que você estava rodando também, chegou a cair o consumo de memória em 90%. Você teve execução acelerando, em alguns casos, 10 vezes né, o valor, mas em média 2, 3 vezes a velocidade. Então, até recado aí para quem está no PHP 5, você está esperando o que para migrar, né? Porque
primeiro que você não tem mais atualização desse negócio. PHP 5 já morreu. Aliás, PHP 7.2 está morrendo, né? Então, não faz mais sentido ficar em PHP 5, tá, pessoal? E se você precisa de um motivo ainda para virar, tá aí um excelente motivo. Tua aplicação, sem você fazer nada, ela já vai, provavelmente, aí crescer a performance dela e muitas vezes, tá? Então, por exemplo, quando a gente começou a ver qual foi o nível de performance, de ganho de performance, você começou a ver, por exemplo, aplicações como Drupal, Magento, WordPress, que são aplicações que estão na selva, né? Aplicações do mundo real. São aplicações que começaram a entregar no PHP 7 200, 300, 400% de melhoria de performance, de incremento de performance. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de aplicações do mundo real, né? Nós estamos falando aqui de 80% da web. É muita coisa, tá? Então, como o próprio Rasmus, na apresentação dessa funcionalidade, né, desses resultados, ele fala, quem tiver aí, eu acho que no finalzinho aqui tem uma referência para esses vídeos, ele diz mesmo, olha, nós estamos falando aqui de dinheiro, porque se você paga um servidor, você paga um Droplet na DigitalOcean, Vultr, se você paga a Amazon, alguma coisa desse tipo, você pode reduzir o tamanho da sua máquina, você pode reduzir a quantidade de máquinas, né, que você está utilizando, porque simplesmente aquele único Droplet lá, aquela única máquina, aquela única CPU, ela começa a te entregar muito mais requisições, né, simplesmente porque o troço agora está jogando fora um monte de código ruim. E é isso mesmo, tá? Estou falando código ruim, quer dizer, esse tipo de otimização aqui, ela é possível quando o teu código é lixão, né? Então, assim, se você tem muita coisa, muito código morto, ou muita estrutura que pode ser simplificada, quanto mais disso você tem, maior o ganho que você tem nessa migração. Era até uma brincadeira, eu até coloquei aqui. Então, você atualizou o PHP 7, seu sistema ficou mais rápido, seu código é uma porcaria. Ele diz, não vai se vangloriar disso lá no Twitter, né, na época. Mas por quê? Porque exatamente essa situação, né? Quanto pior o código, melhor o resultado da migração. Porque é isso que ele faz. Ele faz o que você não quis fazer, ou você não sabia fazer, ou você não pôde fazer, não teve tempo. Às vezes é um código herdado, né, legado. Mas assim, você não fez, esse otimizador foi lá e fez. Mas, história à parte, vamos voltar. A gente está falando, então, da migração do 7 para o 8, ok? Estou falando do 5 para o 7, por quê? Porque no 7 não foi, né? Não foi lançado o JIT. E aí você se pergunta, por que então que se fez todo esse trabalho e o JIT não ficou disponível já na época, já no PHP 7? Bom, e mais ainda, né? Por que agora a gente está falando de JIT? Porque, veja bem, quando você vê um incremento de performance de 200, 300, 400% em aplicação do mundo real, essa última milha, que é a mais cara, o JIT propriamente dito, é muito caro para implementar. Por vários motivos eu vou falar aqui. Mas quando você vê esse tipo de resultado, você fala assim, peraí, por que eu vou, princípio de Pareto, se com 20% do trabalho aqui, que foi a otimização, eu consegui 80% de resultados, no caso aqui 200, 300, 400% de resultado, por que eu vou agora me meter a fazer esse trabalho gigantesco que é o JIT, né, terminar essa proposta, se eu já tenho um resultado muito bom? Vamos lançar o PHP 7 assim. E foi essa exatamente a decisão, vamos lançar o PHP 7 assim. E o PHP 7 foi lançado já com muito alvoroço, porque você, de repente, tinha aí um incremento gigantesco, né, de performance. Foi um troço muito... Bom, foi uma decisão muito inteligente, né? Quem não lembra lá... aliás, hoje é aniversário de lançamento, né, do PHP 7. Foi exatamente no dia 3 de dezembro de 2015 que ele foi lançado. Há exatos 5 anos hoje, né? Parabéns, vamos acender um bolinho aí para o PHP 7. Mas assim, então foi uma decisão muito acertada, né? Foi uma mídia muito boa para o PHP também. O PHP amadureceu, né? Se tornou uma linguagem que realmente dá orgulho de trabalhar. Tem muita gente ainda fala do passado, PHP 3, PHP 4, que, honestamente, para quem trabalha com PHP 7, é outra linguagem, uma coisa que realmente não existe. Você pode falar mal, PHP 3, 4, até do 5, algumas coisas, pode falar mal, que a gente não zanga, não. O PHP 7 não deixa nada a dever a nenhuma outra linguagem que você puder citar. E por que, então, agora voltou essa história? Né? Por que agora implementar o JIT, já que a gente já tem uma performance muito boa? Porque a gente fica viciado em resultado, né, pessoal?
Ora, se a gente conseguiu entregar um incremento tão bom de performance e de consumo de memória, né, redução de consumo de memória, naquela migração de 5 para o 7, por que não querer repetir essa dose de 7 para o 8? Então, por isso, não existe mais espaço na userland, né? A gente não consegue mais mexer no código. O código está super otimizado. Inclusive, esse código continuou otimizando, né? Do 7.1 para o 7.2, 7.2 para o 7.3. A gente teve mais e mais otimizações. Códigos que eram muito difíceis de otimizar lá para o 7.2, no 7.3 já a gente ficou muito mais inteligente, né? Muito mais esperto para poder fazer essa otimização. Então, assim, não tem mais muito espaço para otimizar isso aí. O código já está no seu melhor, né? Então, a única forma da gente entregar mais resultado agora é realmente fazendo o trabalho sujo, né? Quer dizer, a gente vai ter que usar o JIT agora para se quiser algum tipo de incremento de performance. E claro, a gente está falando JIT, só para a gente ficar JIT, pessoal, just in time, né? Então, que quer dizer o quê? Compilação na hora que vai usar, né? Então, a gente vai compilar para o código de máquina na hora que vai usar. Mas aí você pergunta assim, tá, a gente já teve esse incremento de 200, 300, 400%, nós podemos esperar quanto agora? A gente vai dobrar de novo? A gente vai triplicar de novo? Eu vou mostrar aqui para você um exemplo que, bom, é um exemplo muito específico, tá? É um exemplo que eu botei o link aqui em cima também. Esse exemplo aqui é uma renderização de fractais, o Mandelbrot, e do lado esquerdo aqui, a gente está vendo, ele já está bem avançado, tá? Essa renderização, ela está 15 segundos já à frente dessa da direita. E a da direita vai começar, 15 segundos não, ela está 15 vezes, né? Está no zoom de 15 vezes à frente dessa da direita que está com um zoom de 1x. A gente vai aproximar e você vai ver que a da direita, ela chega ela é tão mais rápida que ela chega a ultrapassar a renderização dessa do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo nós temos uma renderização sem JIT e a do lado direito nós temos uma renderização com JIT, tá? A performance é muito, muito melhor? Sim, mas detalhe, nesse tipo de aplicação, tá? Nós estamos falando aqui do lado esquerdo que a gente tem 4 frames por segundo, do lado direito que a gente tem 20, é 500% de aumento de performance nessa renderização. Tá? Mas vamos entender o que está acontecendo aqui e por que esse é um resultado tão bom e por que a gente não tem o direito ainda de ficar tão feliz com isso, tá? O que é compilação? Vamos descer um pouquinho mais aqui para o técnico, só para a gente falar a mesma língua aqui. Quando você vai compilar um troço, você vai pegar, na verdade, esse código-fonte, vai converter isso no opcode e, eventualmente, no final, você vai traduzir isso em código binário. Beleza. Então, esse aqui é um código, um olá mundo aí, que vai compilar no fim para um executável que tem mais ou menos isso aí. É bem mais do que isso aí. Na verdade, só peguei o iniciozinho e o fim. Tá? Mas, assim, existem 2 etapas desse negócio e existem 2 formas de abordar isso, tá? Que são, a gente já falou, uma é interpretado, que é o caso do PHP, e a outra é compilado, que é o caso de Go, C, C++, enfim, essas linguagens. Mas como é que funciona o JIT? Então, a gente está falando que o JIT é uma compilação no momento da execução. Claro, se eu for pegar um software em C, C++ ou Go, eu preciso pegar aquele código-fonte, compilar ele primeiro para daí rodar. PHP não. PHP eu ponho o código-fonte e mando rodar direto o código-fonte e eu tenho uma engine lá que vai fazer essa compilação para mim, em 2 etapas. Primeiro em opcode, depois em linguagem de máquina, como a gente viu. JIT entra onde nessa história? Você já sabe que tem a ver com opcache, mas onde que entra? O processo, na verdade, do JIT, ele vai começar no nosso profiler, ou monitor, como queiram. Quando você começa a rodar esse código começa a rodar interpretado. Ele vai ser traduzido para opcode, tá? Essa etapa, ela sempre acontece, tá? Desde o PHP 7, com ou sem JIT, ela sempre acontece. A gente sempre transforma isso em opcode. E aí a gente começa a interpretação desse opcode, tá? E à medida que a gente vai interpretando esse código, o profiler, ele vai monitorando, ele vai guardando uma memória do que está acontecendo. E ele começa a contar quantas vezes aquele ramo de execução ele ocorre. Então, por exemplo, se eu chamo um método e esse método ele recebe lá um inteiro,
o meu profiler começa a entender que aquela função ali, ela sempre recebe o inteiro. Ele assume isso, ele parte do pressuposto que aquela função sempre recebe o inteiro. Como é que ele faz isso? Eu chamo ela com inteiro, está incrementando um contadorzinho lá. Ou eu chamo uma classe e na hora de chamar o construtor, eu passo um objeto para ela. E esse objeto ele tem exatamente cinco atributos. Ele é especificamente de uma classe fulana de tal. Então, à medida que essas coisas vão se repetindo, o profiler começa a entender, através de um contador, tá, gente? Um contador simples, que aquele é um código que acontece muito. Ou seja, que ele passa a ser chamado, para nós, um código morno. Ele está começando a esquentar, né? Ele começa a demonstrar que é um código que é muito utilizado. Se em um determinado momento aquele código passa de morno para quente, ou seja, ele está sendo muito, muito executado, então o profiler fala, pera, eu não vou ficar interpretando esse troço toda hora, porque eu já estou aqui convencido de que esse negócio aqui não muda. Ele é essa execução aqui, ela é uma execução que sempre é chamada desse jeito. É sempre esse tipo de parâmetro, é sempre o inteiro, é sempre essa classe, é sempre essa estrutura de JSON que é passada, é sempre a mesma coisa. Né? Então, quando você quando o profiler começa a se convencer disso através de contadores, ele fala, bom, eu posso fazer alguma coisa com isso. Né? Esse aqui é o nosso slide, aquele slide mesmo que vocês viram antes. Então, eu posso, ao invés de fazer o cache do opcode, por que eu não faço o cache do código já compilado? Ora, se eu compilei para aquele determinado processador, para aquela determinada arquitetura, eu guardo ela no meu cache. Então, eu vou guardar o opcode, claro, mas eu vou guardar também já o código compilado, porque isso elimina uma etapa, que é a etapa da interpretação. Eu não preciso mais devolver o negócio para a engine para ela fazer a interpretação. Né? Eu já guardo esse código otimizado. E aí, a coisa fica muito mais rápida, porque simplesmente, se um código ele é quente, significa que ele está sendo muito executado. E se ele está sendo muito executado e eu removo da engine a obrigação de ficar toda hora compilando, cara, isso dispara, né? Inclusive, eu coloquei aqui, a gente tem um exemplo, eu não sei quantos já baixaram aí o PHP 8, eu mesmo não baixei na minha máquina, tá? Eu estou usando PHP 8, na verdade eu uso hoje tudo com Docker, mas, então, eu coloquei aqui, para a gente fazer um teste, e eu tenho, deixa eu colocar aqui, é mais fácil mostrando, né? Já deixei no ponto aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui um Docker Run. Eu não sei como é que está o teu nível de Docker aí, mas Docker Run, eu vou rodar um container, tá? E o pessoal que entende de container, o pessoal do Cloud Native aí, por favor, não taquem pedra em mim, tá, pessoal? Eu vou aqui com o objetivo único e exclusivo de ser o mais didático possível, colocar da seguinte maneira. Deixa eu só ver uma coisa aqui, agora que eu vi que tem uns comentários, não, mas tudo bem, se for importante aí vocês me chamam. Então, assim, o que esse código aqui quer dizer, né? Docker Run significa, eu vou rodar um container, tá? Eu vou rodar esse código num container. Para efeito prático, e de novo, pessoal, não é isso, tá? Não taquem pedra no Ricardo. Para efeito prático, imaginem que isso aqui é uma máquina virtual, tá? Imagina que isso aqui é uma outra máquina, que eu estou entrando nela lá. Então, aqui eu vou instanciar esse container, que para nós vai funcionar como uma outra máquina. Então, eu estou aqui com Docker Run, eu vou mandar rodar, e esse "-rm" é para não ficar enchendo o meu disco aqui de container, tá? Porque cada vez que você dá um Docker Run, ele vai criar um container novo para você. Então, eu estou dizendo para ele assim, cria, roda o que eu quero e depois apaga. Então, eu vou dar um Docker Run aqui, perdi aqui o... Tá aqui, Docker Run, e "-rm", e aí o nome da imagem, né? A imagem que seria, vamos colocar assim, a classe da nossa instância, né? É de onde que eu vou buscar isso. A imagem oficial do PHP é PHP, e aí isso aqui está lá no Docker Hub, tá, pessoal? Então, no Docker Hub, se você coloca PHP, você não tem alguma coisa do tipo assim, ó, né, que barra, ou uma empresa, ou um usuário barra, significa que é uma imagem oficial. Então, eu tenho PHP na versão 8.0.0 CLI. Tá? Eu não quero a versão
que vem com Apache, nem nada disso. Eu quero só o CLI, só a linha de comando para a gente fazer, para o nosso teste aqui já vai ser suficiente. Então, eu vou pegar esse cara e eu vou rodar ele aqui. Eu já baixei, tá? Se você não baixou ainda, ele vai fazer o download ainda dessa imagem. E quando ele rodar, eu quero que ele rode esse comando aqui, ó, php-v. Eu quero ver a versão do PHP, tá? Então, quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai dizer para mim o seguinte, PHP 8, CLI, tá aí, ó. Então, é como se eu tivesse rodado, ó, na minha máquina, se eu colocar PHP-v, na minha máquina você vai ver que eu estou rodando 748, tá? Mas aqui, quando eu rodo ele nesse container, ele vai me mostrar aqui a versão 8.00, tá? Então, assim, é fácil eu rodar o PHP 8 sem precisar instalar na minha máquina e, de repente, até bagunçar um pouco com as dependências da máquina. Enfim. Vamos entrar nessa máquina, então, como se fosse uma máquina virtual que eu dou um SSH nela. Não é isso, mas é como se fosse. Vamos lá. Essa máquina, ela tem um bash lá dentro, tá? Ela tem um shell. Então, eu vou rodar essa máquina e entrar nesse bash. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Quando eu... Opa! Eu esqueci de uma coisa. Quando você roda e você quer um bash, você precisa criar aqui um terminal e você precisa dizer que você está reiniciando ela em modo interativo. Então, eu vou fazer isso aqui e pronto. Ganhei um terminal. Eu ganhei um shell, né, nesse container. Então, se eu fizer aqui, php-v, que foi o comando que eu rodei antes, você vai ver que eu estou dentro, né, dessa, fake, essa máquina virtual fake aí. Então, eu estou aqui com o meu PHP 8 e aqui eu posso já começar a brincar com ela, né? Então, como que seria alguma coisa interessante para a gente fazer? Vamos lá. Eu coloquei aqui no slide, mas eu deixo o slide para lá. Vamos rodar aqui que é mais fácil. Então, eu estando aqui dentro dessa máquina, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu quisesse saber se o JIT está iniciado, como é que eu vou fazer? Eu poderia fazer isso aqui, né? Eu poderia chamar aqui o status do opcache. Como é que está o opcache aqui? Get status. Porque o JIT roda dentro do opcache. Então, se não tiver opcache, não adianta. Então, eu vou dar um eco disso aqui para o PHP, tá? Eu poderia fazer PHP-A e tal, a mesma coisa, mas aqui é mais rápido. Então, quando eu rodo essa função, quando eu chamo opcache get status, você vai ver que ele reclamou, essa função não existe. Tá? Por quê? Porque essa máquina, especificamente esse container, essa imagem, ele não vem com esse cara habilitado. Está instalado, mas não está habilitado. Então, só um detalhezinho aqui, toda vez a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Enquanto a gente não criar a nossa própria imagem habilitando, a gente vai ter que habilitar o opcache, tá? Depois que você faz isso, se eu repetir lá o comando, você vai ver que sim, ó, agora ele rodou sem problema, tá? Então, ele não deu erro porque a função realmente existe. Claro, eu vou sair do container agora. Lembra que eu falei para você que quando você sai do container, ele é destruído. O que significa? Significa que se eu voltar lá, ó, eu não tenho nem history aqui, né, do bash. Eu vou ter que escrever tudo de novo. Se eu fizer aqui a mesma coisa, se eu repetir o comando, você vai ver que, de novo, a função sumiu. Então, toda vez que eu entro, eu estou iniciando um container de novo, zerado a partir da imagem, tá? Então, quando você faz essa modificação, quando você vem aqui e faz aquele docker php enable opcache, você não está mexendo na imagem, você está mexendo só no container. E quando o container é destruído e você volta, você vai ter que fazer de novo. Então, a solução para isso é você criar uma imagem, uma outra imagem, baseada nessa, onde você ativa esse cara, tá? Outra coisa interessante que a gente vai ver também é que eu preciso, para ativar, eu preciso de um PHP-INI assim, ó. Eu preciso de um PHP-INI que diga, que entregue um tamanho de buffer para o JIT. Enquanto eu não passar esse parâmetro do opcache, o JIT, mesmo estando instalado e habilitado, ele não vai entrar para guardar o seu código. Eu preciso dar uma área para ele, tá? Então, eu preciso, de alguma forma, entregar esse PHP-INI para aquela máquina lá, tá? Então, o nosso PHP-INI, ele tem que ficar... O PHP-INI, ele tem que ficar aqui, gente, ó. PHP 800 CLI. Faltou 2 pontos. Ele precisa ficar nesse diretório aqui, ó.
etc, não, desculpa, USR, local, etc, PHP. Então, aqui eu tenho um template aqui de PHPN para desenvolvimento, um template de PHPN para produção. Mas aqui eu preciso de um php.ini, né? Que é o que realmente vai valer, é o php.ini. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Eu não vou mudar nada, só quero mudar aquilo. Eu vou pegar esse arquivo que eu criei aqui e eu vou montar ele dentro do meu container, tá? No momento que eu montar isso dentro do container, a hora que eu abrir o container, ele vai estar com esse arquivo lá dentro, tá? E como é que eu faço isso? Eu tenho já um comando aqui, um comandinho meio grande. Então, eu já vou mostrar aqui, já vou copiar e colar aqui. Então, vamos aqui, ó. E vamos falar um pouco sobre ele, tá? Esse container aqui eu estou fazendo o mesmo Docker Run, com a opção de remover, com a opção de terminal interativo. E eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou montar um volume, tá? Então, volume é como você comunica, como você pode pegar um diretório que está na sua máquina e jogar para dentro do container, ou um arquivo que está na sua máquina e jogar para dentro do container de maneira temporária, né? Você não move ele para lá, você não copia ele para lá, você só monta. Ou seja, é uma referência, é uma passagem de conteúdo por referência e não por valor. Então, aqui eu estou pegando o meu diretório atual, o arquivo PHPIN no diretório atual, e estou dizendo que esse arquivo ele vai ser montado nesse endereço aqui, ou seja, nesse ponto de montagem. /usr local etc, PHP, que foi o que a gente viu, com o nome de php.ini. Então, meu arquivo agora vai estar nesse local, lá dentro do container. E eu vou pegar o meu diretório atual e também vou montar ele inteiro lá em /app do container, tá? E aí, o container que eu quero criar é baseado na imagem PHP 8, e lá eu vou chamar o bash, então eu vou voltar para o shell. Então, vamos ver se deu certo. Se eu, agora, der um ls, usr, local, etc, php, você vai ver que além do PHP-ini Development e Production, agora eu tenho também o meu PHP-ini. O que tem nesse PHP-ini? Opa! O que tem nesse PHP.ini, gente? Tem aquele conteúdo que está lá, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, teste, e jogar isso para o meu PHP-ini, ó, vê que eu estou no meu host agora, tá? Eu estou do lado de fora do container. O que aconteceu lá dentro do container, tá? Então, é o mesmo arquivo, tá, pessoal? É só uma referência. Então, tudo que acontece nesse arquivo dentro do container reflete fora, tudo que acontece fora reflete dentro, tá bom? Então, é só para a gente ver isso aqui. Então, vou tirar aqui esse PHP-ini, deixei como ele estava antes. Então, tá. Então, agora, eu tenho meu PHP-ini montado. Agora, eu ainda preciso ativar o meu JIT, né? O meu opcache, que não está ativo ainda. Então, docker php enable opcache. Agora eu ativei, tá? Então, qual que é a ideia desse cara aqui? Eu tenho um exemplozinho, tá? Eu coloquei aqui. Então, eu criei um repositório que tem basicamente esse cara aqui. Bom, eu não vou fazer gráfico, tá? A gente vai fazer isso em modo texto mesmo. Eu tenho um código bem legal. Esse código está aqui, ó, o endereço de origem dele. Para quem quiser ler o artigo todo, eu recomendo. Tá nas referências lá no final. E, basicamente, o que ele faz aqui é desenhar Bom, melhor mostrar, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Então, como eu montei isso lá em /app, né? Então, o mesmo diretório que eu estava está aqui em /app, eu posso só fazer isso aqui, ó, php run. E aí você vai ver que ele vai desenhar aqui um fractal para mim, Mandelbrot, e aí já dá para ver aqui, tá, em modo texto mesmo, só para brincar um pouco com essa história aqui. Então, a gente tem o que aqui no run? Né? Esse run é basicamente dá um require, né, naquela classe, instancia e manda desenhar com uma profundidade aqui de 5.000, né? Um fator de profundidade de 5.000. Então, tá aqui, quem quiser olhar, eu vou deixar aqui no slide, deixa eu ver aqui vai ficar mais fácil aqui para onde que a gente parou, né? Então, tá aqui. A gente viu isso, e aí depois a gente fez isso, né, para entrar no container, e aí depois que a gente entrou no container, a gente deu um get status que deu erro, depois a gente habilitou o opcache, e aí rodou de novo e deu certo, né? Não deu erro. E
E aí depois a gente foi com o nosso exemplo, né? Com esse modelinho do Mandelbrot, que está aqui, ó. Quem quiser baixar, aliás, se quiser baixar agora aí, para ir já acompanhando, você pode só dar um wget nesse endereço aí, bit.ly, bit.ly/eu-com-isso, git eu com isso. E aí, quando você der um unzip, ele vai criar esse diretório git eu com isso 1.0, e lá dentro tem exatamente a mesma estrutura que eu estou trabalhando aqui, vocês podem fazer aí, junto comigo, que é até mais legal, que é até divertido, tá? Você tem que ter o Docker instalado para funcionar desse jeito, ou você precisa ter já o PHP 8 instalado na sua máquina, uma dessas duas coisas. Aqui eu vou seguir com o Docker, tá? Então, no final a gente fez aquilo ali, ó, Docker run, -rm, -t, e aí eu não falei do "-p", tá? O "-p" é só para dizer o seguinte, olha, a minha porta 80, a porta 80 aqui da minha máquina, do meu notebook, toda vez que alguém conectar nela, eu quero mandar isso para a conexão da porta 80 do container. Tá? Então, esse container ele vai capturar a minha porta 80 e entregar na porta 80 dele. Tá? Então, o primeiro 80 aqui quer dizer a porta do meu notebook, né, da minha máquina, e a segunda quer dizer a porta lá dentro. Tá? Claro que isso aqui, eu estou fazendo mapeamento de porta, mas não tem nada ouvindo lá dentro. Né? Isso aqui é só um PHP CLI. Mas vocês vão se lembrar que no nosso PHP CLI, a gente tem a opção de criar um meu server de desenvolvimento, usando a opção "-s" maiúsculo, né? Então a gente já fez aquela execução, PHP app run, a gente já viu o Mandelbrot desenhado, e agora a gente vai fazer essa brincadeira aqui. A gente vai subir um server de desenvolvimento com a raiz lá em /app, /app. Tá? A ideia disso é qual? A ideia disso é a gente testar e fazer aqui nosso teste de performance. Claro que, como eu já ativei aqui o nosso opcache, o nosso JIT, eu vou precisar sair, eu vou destruir o container e criar de novo, tá? E ver aqui, repara que eu estou fazendo aqui o mapeamento de porta, e aí, opa, o que eu fiz errado aqui? Fiz alguma bobagem aqui. Sempre assim, né, pessoal? Rodando aqui, não. Coloque aí nos comentários quem achou o problema. Já coloca aí nos comentários. Estranho, né? Mas tudo bem. Está dizendo que já existe um PHP ini lá dentro. Eu rodei sem, não, RM não, tá aqui. Mas tudo bem. Docker, container, prune. Eu vou apagar todos os meus containers aqui e começar do zero. Não, nem tem, ó. Pior que não tem mesmo, não. Peraí, já sei o que é. Não sei o que é. PHP ini, PHP ini. Aí, pessoal. Muito estranho. Aí, valendo um Corsa Sedan, pessoal. Quem descobriu aí qual é o problema? Comente agora, para salvar a nossa palestra. Deixa eu ver aqui se eu consigo rodar aqui. Não, estranho. Docker, ok. Bom. Tudo ok. Sempre assim. Docker run, RMP. Já sei o que é. Faltou dois pontos bem aqui, ó. Não, tá certo. Isso. Bom. Agora foi. Vai entender, né? Coisas do universo tecnológico. Bom, então nós estamos aqui, mesmo comando, agora rodou. Então a gente está aqui com nosso container rodando. E esse container, se você for olhar, ó, em /app, nós ainda temos o run.
PHP funcionando, rodando o nosso Mandelbrozão legal. O que nós vamos fazer então? Nós vamos iniciar aqui um servidor de desenvolvimento. Detalhe, tá, pessoal? Não vale usar localhost aqui, tá? Por quê? Porque lembra que a gente está mapeando a porta 80, de fora para a porta 80 de dentro. Se você coloca aqui um localhost, esse cara não vai ouvir nessa conexão que vem de fora, tá? Essa conexão, para funcionar, ela precisa ser 0000, ou seja, ele tem que fazer o bind de todos os IPs. Então, eu vou ouvir na porta 80, porque foi ela que eu mapeei, né, do lado de dentro, e eu vou dizer que o meu diretório padrão é /app, que é onde está o meu run.php. Então, eu vou iniciar esse cara aqui, tá? Então, eu iniciei o meu servidor de desenvolvimento, e aqui do lado de fora, deixa eu cancelar isso aqui, aqui do lado de fora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um curl, eu vou chamar, então, http://. Como é que eu chamo o container? Não chamo, né? Lembra que a gente mapeou a porta da minha máquina para o container? Então, eu vou chamar o meu localhost na porta 80, que é padrão, não preciso pôr, e eu vou chamar run.php. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando na porta 80 da minha máquina local, do meu localhost, pedindo para ele rodar o script run.php, que está sendo mapeado para a porta 80 do servidor, ou do container, e lá no container tem um PHP servidor de desenvolvimento que vai mapear para /app que tem esse /run. Então, vamos ver se roda. Vamos lá. Rodou legal. Tá? Então, esse cara está rodando dentro do meu container usando PHP 8. Tá? O meu PHP aqui do lado de fora, lembrando, é o 7.4. Então, tá. Vamos continuar. Então, se a gente pegar agora, eu vou usar aqui o Apache Bench, tá? Você pode usar, na verdade, qualquer... Aliás, o comando, eu poderia fazer até aqui assim, né? Poderia rodar esse comando, mas eu já fiz aqui, ó, para você não ter que decorar isso, já tem um bench.sh que faz exatamente isso e está naquele mesmo repositório, está naquele mesmo git. Então, basicamente, o que eu faço é rodar aqui bench.sh, ele vai conectar, vai iniciar 20 conexões simultâneas e fazer 40 iterações, pedindo para gerar esse Mandelbrot várias vezes. E nós vamos calcular quanto tempo vai levar para ele fazer isso. Tá? Então, isso aqui demora um pouquinho, tá? Porque, principalmente porque a gente não tá usando o JIT. É um processo que é CPU intensive, e a minha máquina não é uma máquina muito rápida, tá? Então, isso também contribui para a gente ter essa lentidão, tá? Então, ele pede aí uma paciênciazinha para nós, a gente vai aguardar, e à medida que o que nós queremos demonstrar aqui é exatamente fazer um comparativo. Duas informações são que nos interessam aqui, né? A primeira é quanto tempo a coisa vai levar para rodar, né? No geral. Ou seja, qual o tempo por requisição e quantas requisições, esse eu considero mais importante para nós aqui, quantas requisições eu consigo atender em um segundo, por exemplo, né? Num determinado período. Então, quantas requisições eu sou capaz de servir em um segundo? Essa é a parte mais demorada, porque, como eu falei, né, 20 conexões simultâneas e 40 iterações. Então, deve levar aí, pelo que eu conheço da minha máquina, um pouco mais de 1 minuto, tá, para rodar tudo. E, na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar lá, vamos parar o nosso servidor de desenvolvimento, ativar o nosso JIT e voltar aqui fora e rodar de novo, fazer o mesmo teste com a Apache Bench. E a gente vai ver quanto tempo vai levar. E se teve realmente algum ganho. E aí a gente vai bater um papo rápido sobre se isso vai ou não mudar a minha vida, né, no longo prazo, no meu dia a dia. Demorando bem muito, então vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui. E cadê os comentários, gente? Vocês me deixaram no vácuo aqui, né? Deixaram sofrer, legal. Aqui, ó, continua rodando. Negócio é lento. CPU intensive. Até porque, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou com uma transmissão de vídeo, né? Isso já ocupa boa parte do meu processador. Então, isso vai levar bem mais do que levou aqui quando eu fiz
Quando eu fiz os meus testes, né? Vai levar bem mais. E acabou. Então, aqui a gente viu que levou muito tempo. Levou 155 segundos para fazer essa brincadeira aí, né? 40 requisições com concorrência de 20. Ele atendeu 0,26 requisições por segundo. Então, a média aí por requisição é uma média de quase 5, né? Um pouco mais de 4 segundos por requisição. Então, pouco mais não, pouco menos, né? Pouco menos. Tá aqui, ó. 3.892 para cada requisição. Bastante tempo. Então, é CPU Intensive, como eu disse. Se a gente voltar lá agora e parar esse servidor, ver, aqui tem todas as requisições que foram feitas, vão ficando no log aqui. Vou parar, esse aqui era o nosso servidor, e vou fazer o quê? Eu vou ativar o JIT agora, tá? Então, docker php st enable opcache, e junto com o opcache, lembra, o phpin já está montado aqui. Antes não fazia diferença porque não tinha opcache, agora vai fazer toda a diferença. Vou rodar de novo o servidor. Aí está startado o servidor. E eu vou rodar o mesmo script bench agora. E se o santo dos palestrantes remotos estiver trabalhando hoje, esse negócio vai levar bem menos do que 155 segundos, tá? Nossa, mas muito menos mesmo. Então, aqui a gente viu um ganho de quanto? Levou 11 segundos. Então, agora a gente pode atender 3,56 requisições e o tempo por requisição aqui, na média, 5, 6... o que interessa para nós é isso aqui, né? Como eu disse, 3,56 requisições por segundo em média. Então, isso aqui mostra que para esse tipo de aplicação, que é o tipo de geração de um fractal Mandelbrot, o JIT faz toda a diferença. Por quê? Porque tem código que se repete muitas e muitas vezes. Esse código aqui, pessoal, esse códigozinho aqui, se repete muitas vezes, tá? Então, quando a gente compila isso aqui e deixa isso disponível já no opcache compilado, a quantidade de vezes que isso deixa de ser interpretado é gigantesca, como vocês puderam perceber aqui, tá? Então, para esse tipo de aplicação, é fenomenal. Faz todo sentido do mundo a gente montar. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, aqui, ó, tem o resultado que eu fiz antes, né? Antes da gente entrar aqui, que eu falei para vocês que agora demorou bem mais. Olha, no meu teste aqui, quando eu não estava aqui transmitindo vídeo, né, encodando o vídeo, estava aqui deu 77 segundos, agora deu 155. E os 11 com JIT tinha fechado em 7.6. Beleza, tranquilo. Lá na página de lançamento do PHP 8, se você for ver, tem um gráfico, na seção que fala sobre JIT, você vai encontrar esse gráfico aqui, né? PHP 8 sem JIT é um baseline, e quanto que melhora ou piora quando você liga o JIT. Então, você vai notar duas coisas aqui. Primeiro, isso aqui é relativo, tá? Por que é uma linha ali no PHP sem JIT? Porque é 1, tá? O baseline é PHP 8 sem JIT é 1. Então, quando você liga o JIT para o Bench PHP ou para o Microbench PHP, que são testes sintéticos, ou seja, são testes que têm muita repetição, porque eles colocam diversos cenários possíveis, tá? De uso. Uma aplicação do mundo real, ela não tem essa frequência uniformemente distribuída de testes. Aqui a gente está testando tudo. No mundo real, a gente não testa tudo, a gente não usa tudo, a gente usa especificamente alguma coisa ou outra. Então, você vai ver que, por exemplo, nos testes sintéticos, tipo Mandelbrot, por exemplo, que está ali o quarto item, você vê que você tem um ganho ali de 3 vezes, né, nos testes deles aqui, quando eles não estão usando um notebook com CPU fraquinha. E ali embaixo, ó, você vai ver aplicações do mundo real, WordPress, MediaWiki, ou a aplicação de demonstração do Symfony, né, que é aquela que quando você baixa o Symfony você pode criar. Então, você vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a demonstração do Symfony não tem ganho com JIT. Com ou sem JIT é a mesma coisa. Se você ligar JIT de função, você chega a perder, tá? A perder performance. No WordPress também. E o que é isso aqui? Porque eu falei isso de JIT, né? O JIT que eu venho falando para você aqui é o JIT de tracing, ou seja, é aquele que vai seguindo a linha de execução,
vai seguindo o fluxo, um path, um caminho de execução, e ele vai otimizando esse caminho. O JIT de função, o JIT de método, ele é diferente porque ele vai fazer a otimização, a compilação do método. Então, é um pouco mais complicado porque a coisa não funciona exatamente como a gente quer, né? Quer dizer, eu vou compilar esse método aqui, mas eu vou descartar muito, porque a grande verdade é assim, ó, JIT vai funcionar e vai melhorar dependendo de tipo, DOM e se o meu guard está falhando ou não. Ou seja, se a minha expectativa está frustrada ou não. Porque lembra que eu falei lá no começo? Você tem lá uma sequência que você viu e você assume que aquela função sempre vai receber o inteiro, que aquele objeto sempre vai ter a propriedade fulana de tal. Então, antes de você rodar, né, antes de você rodar aquele código já otimizado, já compilado, o PHP vai ver assim, essas condições que eu assumi como verdadeiras ainda são verdadeiras? Isso é o meu guard, esse é o meu teste que valida se essa coisa está ainda valendo ou não. Se mudou, ou seja, 99 vezes aquele processo rodou com inteiro, aí na 100ª vez eu passei um float, pronto, o meu guard já falhou. Isso é um failed guard, é uma expectativa frustrada. O que o meu profiler faz? Ele pega aquele código compilado e joga no lixo. Por quê? Porque a expectativa dele, que ele tinha, o que ele achou que era verdade, não é. Então ele joga fora e volta para o opcode, tá? E volta a compilar aquela coisa de novo, toda vez. Claro, isso pode ter sido só um caso isolado. À medida que esse código vai esquentando de novo, ele pode voltar a ser compilado. Agora, se isso continuar acontecendo, eu tentei, sei lá, 5, 10 vezes otimizar esse código e tive que jogar fora todas as vezes, né? Porque eventualmente vinha um float, ele desiste, ele simplesmente não vai otimizar mais esse código, e todo aquele tempo de otimização que você fez, de controle, de compilar, de jogar fora, de contar, de testar, você perdeu. Então é por isso que você, em alguns casos, você tem perda de performance, tá? Porque o PHP efetivamente parou para compilar aquele código e guardou aquele código, e aí teve que jogar fora, e depois ele teve que compilar de novo, entendeu? Então, assim, otimizar e compilar, isso pode ter perda de performance, principalmente em aplicações, como a gente falou aí, que não tem tanta repetição, né? Esse processo de jogar fora, né? O tipo é diferente, o DOM é diferente, a estrutura de um objeto é diferente, né? Que é o nosso DOM, nosso Document Object Model, mudou. Quer dizer, isso faz com que eu tenha um código que vai ser desotimizado, ou seja, eu já tinha otimizado esse código, e aí eu vou ter que jogar ele fora, vou ter que fazer o bailout. Então, eu jogo ele fora e volto e isso atrapalha, isso consome tempo, isso consome recurso, né? Principalmente nesses projetos aqui que são, ou projetos que são IO-bound, né? Um processo que acessa muito disco, ou tem que ficar esperando, sei lá, rede, consulta banco de dados, né? Ou que não tem muito código repetitivo, ou que tem um ciclo de vida curto, ou seja, uma aplicação web, né, pessoal? A aplicação web tem exatamente isso, né? IO-bound, você vai gravar coisa no disco, você vai ler coisa no disco, você vai gravar no banco de dados, você vai ler no banco de dados, você vai mostrar, pouca repetição, uma requisição ela entra, faz o que tem que fazer e encerra, o ciclo de vida dela é curto. Então, aplicações do mundo real, principalmente na web, elas não têm muito ganho quando você vai comparar, por exemplo, uma aplicação dessa de renderização de fractal, né? Que ela sim é muito repetitiva, ela tem muita coisa que pode otimizar. Mas no nosso WordPress, muito raramente você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Claro, você vai ter ganho de performance? Você vai ter ganho de performance, né? A gente viu ali no nosso gráfico que existe. Mas esse ganho, longe dos 200%, 300%, 400% da migração para o 7, vai nos entregar aí uma faixa de entre 5% e 20%, dependendo do tipo de aplicação que você vai usar. E aí você pode me perguntar, vale a pena, Ricardo? Esse trabalho todo aí para colocar para um ganho de 5%, 20%? Bom, só você que pode saber isso, né? Eu posso te dizer o seguinte, vale a pena se você desenvolve, por exemplo, você vai querer desenvolver uma extensão, um código que é realmente muito repetitivo. Algumas aplicações de mercado realmente podem fazer bom uso disso, né? Principalmente aquelas que têm muito cálculo, né? Se você tem uma camada negocial que ela é pesada, tem bastante repetição, você pode realmente se beneficiar disso. Então, basicamente assim, se você hoje está desenvolvendo uma extensão em C, usando, sei lá, FFI, ou se você está usando, criando realmente uma extensão em C para PHP, para poder acelerar, você provavelmente vai ganhar com JIT. Talvez você possa descartar
toda a estratégia de extensão e começar a jogar teu código realmente em PHP. Se o teu código usa muita CPU, e claro, código tipado é muito bom, porque o código tipado, ele nos ajuda, na verdade não a nós também, mas ele ajuda o otimizador, né, o nosso profiler, a perceber que aquele tipo não muda, ali é sempre inteiro, ali não vem um float, ali é inteiro e acabou. Então ele já pode partir desse tipo de premissa. Esse é um gato que não vai falhar, entendeu? Essa é uma expectativa que nunca vai ser frustrada, porque o teu código está garantindo que ali vai ser um inteiro, tá? Então, se as suas estruturas são estáveis, elas são bem definidas, quer dizer, se entra uma chamada e outra não muda, hora tem esse atributo, hora não tem, quer dizer, sempre tem um atributo, legal. Mas eu não vou mandar nada. Manda vazio, mas manda, porque essa consistência entre as chamadas ajuda no JIT. Muito. E é claro, se você quer espremer até a última gota de performance, tá? Porque o JIT vem com seus complicadores. Lembra que eu falei? Por que não foi no 7? Tem muito custo, né, para colocar. Principalmente debugging. O processo de debugging fica mais complicado. O processo de profiling fica mais complicado, principalmente para ferramentas externas, né? E que tem que ser readequadas. Você, por exemplo, o próprio PHP vai demorar mais para lançar novas funcionalidades, claramente, porque tudo agora precisa ser testado também com JIT. Enfim, a coisa complica um pouco. Se vai valer a pena ou não para você, depende de cada caso, tá? Então, JIT, e eu com isso mesmo, quer dizer, depende muito da gente. Cada um tem que olhar para o seu cenário e realmente chegar aí à conclusão se é interessante ou não, tá? Para usar. É isso aí, pessoal. Obrigado por participar, por acompanhar esse conteúdo. Eu gosto do JIT, estou usando, né? Estou testando. E se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Vou deixar aqui as referências, né? Se vocês quiserem printar aí. É bem bacana, vale a pena ler esses sites aí, esses artigos, são muito bons. Eu vou fechar aqui, porque enquanto eu estou vendo o slide, eu não consigo ver nada. Então, eu vou sair. Printa aí, gente. Eu vou sair. Vamos lá. Tem alguma pergunta aí, irmão, talvez? Acho que não, né? Não sei também se dá tempo. A gente já está meio em cima. Mas tranquilo. Pessoal, obrigado novamente, tá? Desejo sorte aí para vocês, que aproveitem bastante esse restinho de Latinoware aí. E eu estou aqui com @rancoelho, vocês podem ver aí aqui embaixo, tá? Isso aí é Twitter, isso aí é Instagram, isso aí é tudo, tá? Então, quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Eu respondo bem rápido, nem que seja para dizer não sei. Tá? Então, é isso aí. Sucesso para todos, viu, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.